Na segunda-feira, dia 19 de maio de 2014, o juiz da comarca de Canarana, Dr. André Barbosa Guanais Simões, concedeu uma entrevista coletiva sobre o movimento Pai Presente. Inicialmente, ele falou sobre o significado deste movimento. Esse movimento Pai Presente é esse programa que se iniciou aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, né? E ele tinha uma iniciativa do Judiciário. O Poder Judiciário não fica, então, só esperando que as pessoas entrem com ação de investigação de paternidade. O Poder Judiciário vai até as escolas, até as creches e pede, olha, quais das crianças que vocês têm aí registradas, estão matriculadas, quais delas não têm o nome do pai? Nós, então, mandamos uma correspondência para essa família, para essa mãe, para essa avó, para essa pessoa que cuida dessa criança e pedimos para que ela, se ela tiver um interesse, há pessoas que não têm interesse, mas se tiver interesse, que venham aqui no fórum e façam, então, abram esse procedimentozinho. Então, nós convocamos o suposto pai para comparecer e ele pode ou aceitar voluntariamente a paternidade, que é atribuída a ele, ou ele pode pedir que seja feito o exame DNA. O exame DNA é sempre gratuito, né? Não se cobra por exame, mesmo que o pai tenha condições, o exame é gratuito, e isso para impedir aquela hipótese do cidadão, não vou porque de repente vão me cobrar o exame DNA. Então, o exame é gratuito, a gente faz a coleta na hora e ficamos a aguardar o resultado do exame. Sendo positivo, nós então determinamos a correção do assento de nascimento. E aí fazemos inscrever ali o nome do pai e o nome dos ascendentes dele, né, dos avós. E aí resolvemos a situação com pouco trabalho, de uma forma rápida, né? Então, você vê, essas audiências vão ser para agosto. Eu imagino que em setembro nós temos resolvido tudo isso. Se forem 20 pessoas aqui, 20 pessoas que vão estar com o registro de nascimento corrigido, né? Em questão de um mês e pouquinho. Demora um pouco mais se o cartório for longe. Se o cidadão nasceu lá no sul, por exemplo, nós temos que mandar um ofício até lá. Isso vai demorar um pouco. Mas é pouco. Em questão de 2 meses nós resolvemos o problema. É isso aí, é o Pai Presente. Você está acompanhando uma entrevista coletiva com o juiz do Fórum da Comarca de Canarana, Dr. André Barbosa Guanais Simões, sobre o movimento Pai Presente. Agora ele fala sobre a forma que este movimento vai ser concretizado aqui no município de Canarana. Então, do dia 26 ao dia 30 de maio agora desse ano, né, na semana que vem, nós aqui no Fórum ficamos aguardando os interessados. Então, as mães, as avós ou os tios, as pessoas que cuidam de crianças que não têm o nome ali do pai registrado, elas podem vir aqui no Fórum de Canarana, no prédio do Fórum mesmo, e pedir para abrir esse procedimento. Nós vamos então colher todos os dados, em especial os dados do suposto pai. É necessário que a gente tenha pelo menos o nome do pai. Com o nome do pai, ainda que não se tenha um endereço, nós buscamos o endereço. Nós fazemos pesquisas e tentamos localizar o nome, onde que esse suposto pai mora atualmente. Então mandamos uma intimação para ele lá, para ele comparecer na audiência. Então esse processinho ele é feito, ele é aberto, para que num determinado dia a gente abra uma audiência para ouvir o suposto pai e ouvir a mãe, né? E aí colhemos já o exame DNA, o material genético para fazer o exame DNA, se for necessário. Se o pai reconhecer a paternidade, já está resolvido ali mesmo, a gente já manda para inscrever lá, para fazer a modificação no registro de nascimento. Então é importante, do dia 26 a 30 de maio, aquela pessoa que tenha sob seus cuidados uma criança que não tenha no registro de nascimento dela o nome do pai, que venha aqui no fórum. Aí a gente vai dar todas as orientações para abrir esse processinho. É gratuito, não tem que pagar nada. Se tiver que fazer exame de DNA, ninguém vai pagar nada. É com dinheiro já reservado para esse fim. Então, é um programa muito interessante. Então, aí tudo isso, nós abrimos esses processos do dia 26 a 30 de maio. Né? Então, aberto o processo, nós aguardamos a data de audiência. A audiência vai ser no dia 22 de agosto. No dia 22 de agosto é que nós, então, conversamos com o pai para ver se ele aceita a paternidade, ou se não, ou se ele tem dúvidas. Se ele tiver dúvidas, fazemos o exame de DNA. Né? E aí, isso tudo ocorre no dia 22 de agosto. A gente espera fazer aí um número bom de audiências para resolver bastante esses problemas. Né? Então, as datas são essas, 26 a 30 de maio, para vir aqui no fórum. Depois a gente dá
todas as orientações posteriores e tal, mas no geral a gente tem essa audiência do dia 22 de agosto aí. Tem esse prazo bom aí, justamente para a gente poder fazer a pesquisa, ver o endereço do pai, se for necessário, se a mãe não souber onde é que ele mora, fazemos a pesquisa e, se for o caso, mandar uma intimação para outra cidade, qualquer cidade do Brasil. Então a gente precisa desse prazo aí, maio, junho, julho, agosto, para a gente fazer tudo isso daí, organizar tudo isso daí e mandar a intimação para outra residência, para outro município, se for necessário. Então, para a população, para as pessoas, né, para os representantes aí dessas crianças, desses adolescentes que cuidam aí de filhos e adolescentes ou netos ou sobrinhos ou que não têm o nome do pai na certidão de nascimento, nós então chamamos, né, todos vocês que têm interesse em resolver essa situação, que venham aqui no Fórum de Canarana do dia 26 a 30 de maio para a gente dar as informações e, se for do interesse de vocês, abrir esse processo para resolver e para suprir essa informação. Eu particularmente acho extremamente interessante isso, essa questão, e aí vem o interesse, tá, que às vezes não é visto. Essa questão resolve problemas de pensão. Então o cidadão pode resolver pagar a pensão alimentícia em caso de, bate na madeira, mas em caso de falecimento do pai, se ele tiver inscrição no INSS, o filho começa a receber, porque ele passa a ser cadastrado como dependente daquela pessoa, né? Questão de sucessão, se, por exemplo, o cidadão também, no caso de falecimento, se ele tem bens, então, questão de herança, isso aí já está resolvido, o cidadão já está qualificado como filho, ele tem direitos dele assegurados. Então, é extremamente interessante para o filho ter regularizado essa questão no registro de nascimento dele. Como que é resolvida a questão de você descobre que o pai é falecido, depois eles vão provar, essa é uma questão bem interessante. O que a gente geralmente faz é o seguinte: nós temos, nesse Instituto de Pesquisas Forenses, com o qual a gente trabalha, eles têm uma cartilha de como fazer, como suprir isso aí. Então, por exemplo, se o cidadão tem tios, nós podemos chamar os tios. Se tem os pais, podemos chamar os pais, né, os avós da criança. Se tem uma filha, um filho de um relacionamento, um filho de outro relacionamento, também podemos chamar. Então, nós podemos chamar outras pessoas, em últimas hipóteses, mas essas hipóteses têm que ser bem extraordinárias mesmo, podemos até colher fazendo a exumação, né? Mas é uma situação bem mais drástica, que a gente tem que esgotar todas as possibilidades, né? Todas as outras possibilidades. Mas é possível, se o cidadão tem os avós vivos, é plenamente possível. Isso já aconteceu várias vezes. Os avós vêm aqui, nós colhemos o material genético dos avós, mandamos para análise, vai dar o resultado conclusivo, como se tivesse colhido do pai. Então dá para ser, isso não impede. Mesmo